Olá, meu nome é Cristiane Jaber Ciavata. Eu sou designer de interiores, trabalho com acabamentos há mais de 15 anos. Eu morava em Goiânia, agora estou no interior de São Paulo. E aqui eu conheci o mundo dos corretores, das imobiliárias e me identifiquei bastante. E eu quis unir as duas coisas. Então eu vou abrir um canal, mas eu precisaria muito da ajuda de vocês, que são corretores. O que eu gostaria de saber de vocês? Eu quero dar dicas de acabamento. Por quê? Em alguns momentos, com alguns parceiros, a hora que a gente vai mostrar o imóvel, eu percebi a dificuldade de alguns corretores e da maioria deles de entrar dentro do imóvel e ser muito global. Aqui está a sala, aqui está o lavabo, aqui está o banho, aqui está a suíte, mas em momento nenhum valorizar o acabamento desses ambientes. Então me deu um clique, eu falei, peraí, eu acho que eu posso ajudar os meus parceiros nessa situação. Então é diferente, por exemplo, você entrar numa cozinha sabendo que a sua cliente gosta de limpeza, sabendo que ela quer um ambiente mais clean, você explicar para ela o que é um revestimento retificado, que a junta é fininha, que ali ela vai ter uma manutenção muito menor. Então assim, é diferente de você falar assim, é um azulejo branco, é um revestimento branco, e você falar que é um retificado, talvez até ser mais específico de uma marca X, até dar valores, sabe, o que difere o material de retificado de um gold, sabe, a diferença de torneiras, a diferença de louças. Então assim, muitas vezes o proprietário espera isso do corretor a hora que vai avaliar o imóvel dele. Então ele espera e ele sabe, hoje eles sabem o valor desses acabamentos. Então a hora de valorizar esse imóvel para colocar à venda, eles querem muito que o corretor tenha essa noção. É lógico que a gente tem que levar isso em consideração também na hora da avaliação. Se você tem um porcelanato ou você tem uma cerâmica qualquer. Então a minha dúvida nessa ajuda com os parceiros corretores é exatamente saber isso. Vocês gostariam de saber sobre o acabamento em si, a diferença da cerâmica, a diferença das louças, a diferença dos porcelanatos, dos metais, ou vocês querem só dicas dessas apresentações? Porque as dicas, elas são mais simples. Os acabamentos, eles são um conteúdo mais raiz, é um conteúdo mais complexo, mas uma vez que você sabe desse conteúdo, não tem como esquecer, né? Você pode montar uma apostilinha, tem muitos corretores que se transformam em construtores. Então nesse caso eu acho fundamental, porque às vezes você gasta anos e anos de profissão para poder entender o que é isso. Até mesmo um arquiteto, um design de interior, a hora que ele vai para o campo, a hora que ele sai da faculdade, a hora que ele sai do seu curso técnico, ele vai demorar aí um bom tempo para saber essas diferenças. Porque muitas vezes você aprende na teoria, numa aula, 2 aulas, ou você pode até aprender numa prática rápida, mas você esquece. Então assim, isso soma muito no profissional do corretor. Então você saber a diferença de louças, de metais, de cerâmicas, valorizar a pastilha, sabe? Você saber como que é a construção desse tipo de material te deixa muito mais apto, muito mais confiante de mostrar um bom imóvel, principalmente de alto padrão. O alto padrão nem se fala. E é diferente, por exemplo, do corretor que trabalha só com aquela construtora, porque a construtora ela vai ter aquele padrão. Mas para você diferenciar, para você ter assim argumentos de venda naquele momento com o cliente, é interessante você saber o todo. Porque aí você tem como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma cuba. Hoje uma cuba de apoio, ela é muito mais cara do que uma cuba de embutir, que é mais simples.
Mas às vezes, em alguma determinada situação que você está com 2 imóveis envolvidos e você está fazendo um comparativo, talvez uma cuba de apoio rasa não é melhor naquela situação do que uma cuba de embutir profunda. Então, às vezes, o que é bom para o cliente não é bom para o outro. E eu queria muito dar essas dicas. E eu acho que vai ser assim de grande valia para o corretor. Quando ele pegar uma dica, pegar outra e começar a usar essas dicas nas suas apresentações, né, nos imóveis, até mesmo na hora de conversar com o proprietário, na hora de avaliar esse imóvel, não é que ele tenha que mudar completamente o valor por conta do acabamento, mas vai agregar. E vai agregar muito profissionalmente, porque esse proprietário vai saber que ele tem propriedade para mostrar o seu imóvel, ele sabe o que é que ele está falando. Então, assim, são 2 situações, né, que eu gostaria muito de dividir com vocês. Então, assim, eu entendo muito de acabamento, acho muito interessante, adoro trabalhar com acabamento, faço reformas para valorizar o imóvel. Geralmente aqui no escritório a gente trabalha com pequenas reformas, então a gente trabalha com pintura, gesso, a gente trabalha com troca de pisos, né? Porque como design de interiores eu não mexo no mundo dos arquitetos. Eu não posso mudar paredes, eu não posso mexer na parte estrutural, mas a parte de acabamentos a gente tira de letra. Eu posso mexer em tudo, eu posso criar designs, eu posso criar móveis. Então, assim, é um mundo muito gostoso. Então, para aquele corretor que quer ser construtor, é extremamente interessante fazer esse tipo de pesquisa, olhar na internet qual a diferença de um, qual a diferença de outro, porque essa parte de cerâmicas, a parte de tintas, de louças, de metais, aparentemente, a hora que você olha, parece tudo ser a mesma coisa e na verdade não é. Então, assim, a matéria-prima muda muito, o tipo de fornada muda, o tipo de material. Então, às vezes é interessante você agregar, como construtor, por exemplo, a linha mais simples de uma marca boa do que a linha mais nobre de uma marca ruim. Então, são esses cliques, são essas dicas que eu gostaria muito de dar para vocês. Mas para isso eu preciso também que vocês me ajudem a ver o que é a dor de vocês durante o dia a dia, da apresentação dos imóveis com seus clientes, seja ele proprietário, seja ele comprador. E eu vou deixar aqui o meu WhatsApp do escritório, que a gente responde bastante pergunta, que é o 16 9228 3190. Pode me fazer pergunta e pode me ajudar nessa questão também do que seria interessante para você profissional agregar na sua carreira de uma forma que realmente some, né? Que você veja aí que no seu dia a dia você tem essa dificuldade, seja ele qual for, seja com a própria imobiliária que você está trabalhando. Muitas vezes ela não te dá esse apoio de treinamento, eu sei que tem muito isso no dia a dia, na correria. Às vezes a imobiliária pensa muito na venda e não tem esse tipo de treinamento, e que eu acho extremamente importante e válido. Então eu deixo aí meu WhatsApp, o meu e-mail é cris_jaber@hotmail.com, e também eu tenho o Instagram e o Face, que é Cris Jaber. Então gostaria muito de contar com vocês, tá? Para poder até ajudá-los aí, a gente trocar figurinha, que é uma coisa que eu adoro. Eu acho muito legal a gente trocar informações e muitas vezes vocês vão poder me ajudar e eu ajudá-los também aí nessas dores do dia a dia, tá bom? Então eu aguardo a posição de vocês, aguardo o retorno de todos vocês. Um grande abraço.